E aí galera, aqui é o Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha. Resenha pra gente bater um papo sobre Black Hammer Volume 4, A Era da Destruição, Volume 2. Nesse encadernado nós temos então a conclusão de Black Hammer. E eu quero falar um pouquinho com vocês justamente sobre essa conclusão, do que eu achei, qual foi a minha experiência de leitura com esse material. Então vamos bater um papo sobre Black Hammer Volume 4. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um admirador do trabalho do Jeff Lemire. Gosto de verdade, acho que ele é um dos grandes nomes dos quadrinhos aí na atualidade, tem feito diferença e tem produzido materiais que valem a pena acompanhar. Black Hammer é uma dessas séries. Até então, Black Hammer é uma série que tem me agradado, estava me agradando bastante. E boa parte desse encadernado também me agrada bastante. E me agrada bastante porque, justamente por conta das homenagens, do fio condutor, vai indo muito bem até a última história. O meu problema com esse encadernado é especificamente a última história. O Jeff Lemire faz uma homenagem bacana aos criadores de história em quadrinhos dentro do encadernado, que eu achei bem interessante, justamente porque o Coronel Word ele está preso num determinado lugar, que ele precisa sair de lá para poder reencontrar os seus amigos e ver como a situação está, porquanto que o antideus está se manifestando novamente e ele precisa ser detido. E uma vez que ele está nesse lugar, ele acaba se deparando com personagens que foram ideias e que nunca saíram da cabeça de seus criadores, nunca ganharam realmente uma história, salvo um personagem ou outro que fez uma ponta ali numa historinha ou outra, mas que via de regra acabaram esquecidos, né? Então é também uma expressão de lástima dentro da própria história de personagens que caíram no esquecimento. Mas também é uma homenagem muito bacana aos criadores dentro dessa história de duas partes. Depois nós vamos ter a sequência da narrativa de Black Hammer, onde a Black Hammer, no caso, é bastante importante na história, justamente porque ninguém mais se lembra que é herói, ninguém mais está lembrando o que aconteceu, nem de antideus, nem de coisa desse tipo, porque foi criada uma realidade a partir do momento que eles despertaram lá na nave, na Parazona. E para saber melhor isso, é necessário que você leia os encadernados anteriores. Quando criou essa nova realidade, que não tem super-heróis, o pessoal está lá lidando com a vida, achando que a vida é aquilo ali mesmo e tudo mais. Só que acontecem algumas coisas que a consciência da Black Hammer é despertada e ela então acaba virando a chave para que os outros heróis sejam também despertados. Ela então vai começar a ir atrás de um por um até poder ter a equipe formada novamente, por saber que o antideus está retornando e que alguma coisa precisa ser feita. Até aí a história caminha muito bem e eu gosto do que está sendo feito. A proposta do Jeff Lemire, que é uma proposta também que não me agrada muito no final da história, é a seguinte: o mundo, a criação ela é equilibrada, o universo é equilibrado com o quê? Com um volume de bem e de mal que são iguais. Tá? Então o que aconteceu? No dia em que eles derrotaram o antideus, houve um desequilíbrio na balança. Por quê? Porque o bem superou o mal numa proporção em que teve esse desequilíbrio. Com a ausência do antideus, tinha mais bem do que mal no mundo. O que não é ruim ter mais bem do que mal do mundo, não é mesmo? Mas aqui na cabeça do Jeff Lemire, na história, era ruim. Então, eles foram tirados dessa realidade e enviados para a Parazona, justamente para que o universo fosse salvo, e eles então passaram a viver aquela realidade mística, né, por conta do feitiço da Madame Libélula, para que eles ficassem naquela fazenda achando que a vida estava se tocando normal dentro daquela realidade, quando na verdade eles estavam dentro de uma nave na Parazona, em estado ali dormindo, né? Estavam dormindo ali, hibernados ali naquela situação. Pois bem, quando eles despertam e foi criada essa nova realidade, a coisa ainda está assim, mas com a volta do antideus, a balança pode desequilibrar novamente. A grande questão que, depois que os heróis despertam, é que se eles vencerem, tá, vai ter um desequilíbrio. Por quê? Porque daí vai ter bem mais bem do que mal na Terra. Se for o antideus, por sua vez, aí é o antideus que vai estar
desequilibrando a coisa, porque vai ter mais mal do que bem. Então não pode ter nem antideus e nem pode ter herói, para ficar tudo equilibrado. E eu não gostei dessa ideia. Por quê? Porque eu achei que esse negócio aí de trabalhar esse dualismo, tá, e esse mero equilíbrio existencial, e com a ausência, com a presença de um ou de outro vai desequilibrar tudo. Então, para salvar o universo, os heróis não podem existir e nem tampouco o antideus pode existir. Então vai ficar tudo bem por quanto disso, ou se tem herói, tem que ser só um ou dois para ficar tudo equilibrado ali, para não ter esse descompensar da balança. Eu não gostei muito dessa ideia, eu achei isso uma ideia muito assim, preguiçosa de certa forma, para resolver a trama e pura e simplesmente enviar os heróis para uma situação em que eles vão salvar na prática o universo sem nenhum combate. Tá? Sem nenhum combate, mas tomando uma determinada atitude para que haja esse equilíbrio. E eu achei que poderia se trabalhar melhor essas coisas, poderia se desenvolver melhor a história, deixar esse negócio de dualismo para lá e trabalhar elementos mais interessantes como estavam sendo trabalhados e de repente eles sim enfrentarem um antideus, acharem um caminho para se derrotar as coisas, o antideus, tocar a vida dentro da realidade e não ficar sempre com um conceito de fuga ou de uma busca de uma vida ideal que não existe, tá? Ou seja, vamos viver uma vida de fantasia onde tudo pode ficar certinho porque a vida ideal não existe. Então eu não curti muito a forma com que o Jeff Lemire acabou concluindo a saga. Eu achei que foi assim uma solução muito simplista para aquilo que poderia ser feito e como ele poderia de repente desenvolver melhor as histórias. Acabou sendo no final um final também corrido, onde foi para ter um final corrido que quando você assiste um filme que está te empolgando, aí tem aquele final assim sem graça, você fala assim, poxa, o filme foi tão bom, mas o final detonou o filme. E eu me senti exatamente assim lendo a história. Eu não curti o fim, achei o fim assim um tanto que pesaroso dentro da proposta que vinha até então dentro do quadrinho, né? Então, Black Hammer como série num todo é legal? Como um todo é legal. Como a conclusão é legal? Não, a conclusão não é legal. E por quanto de ter uma conclusão que não me agradou, eu dou uma nota 7,5 para esse encadernado. Poderia ser uma nota bem maior se o fim fosse bacana, como eu gostaria que fosse. E não só isso, eu acho que foi um fim corrido. Poderia ter pelo menos mais um volume trabalhando melhor as ideias e ter um fim uma coisa mais épica, uma coisa mais interessante, uma coisa mais impactante, que pudesse terminar e você falar, poxa, isso foi muito legal. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Leu Black Hammer? Gostou do final? Não gostou? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E falar dos nossos queridos gibizinhos com vocês é sempre bom demais da conta. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.